Você acha, vivendo o que você está vivendo hoje, que é muito difícil ser fiel à identidade, ao que Deus mandou você fazer, por causa das múltiplas propostas, as múltiplas oportunidades, por causa dos muitos números, como por exemplo 1 milhão de compartilhamentos? Como é que é lidar com isso? Como você lida com isso? Olha, eu acho, minha opinião, sempre é questão de opinião, né? Quando se fala disso. Mas eu fico pensando o seguinte, que esse mundo de propostas que a gente tem, ele é muito atrelado à nossa ausência de propósito. Eu vou explicar. Quando a gente não sabe o que quer de verdade, qualquer proposta é interessante. Verdade. Tem um acho que é do Alice nos Países das Maravilhas, né? Que o coelho fala pra princesa, olha, se você não sabe pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu acredito que no começo da nossa vida, na nossa jornada, até a gente descobrir de maneira efetiva a nossa identidade, por que Jesus nos chamou, para que estamos aqui, isso pode ser muito perigoso, né? Porque as tentativas às vezes, de querer dar certo, olhando para o objetivo errado, é o que faz a gente tomar decisões que não são aquelas que combinam com a nossa identidade, com o nosso propósito. Então, eu acho que talvez a primeira fase seja uma das mais complicadas. Agora, quando você chega nesse lugar desejado, onde só o Senhor poderia te colocar, porque, igual você falou, 1 milhão de compartilhamentos, isso é incrível, mas não é nosso mérito, isso é um milagre de Deus, não tem como explicar, não existe um algoritmo que você faça uma pessoa compartilhar. Isso não existe, não é dessa maneira que funciona. Então a gente sabe que aquilo é um milagre de Deus, é algo que Deus está fazendo, o nome dele está sendo glorificado e a gente é um instrumento. Agora, aqui mora um problema, que é onde essas propostas podem confundir o nosso coração. Quando a gente pensa que o resultado que a gente tem está atrelado com a gente exclusivamente, é onde as propostas começam a tocar o nosso coração, porque daí a gente pensa que não precisa de Deus na receita, que não é a graça do Senhor, que é a gente sozinho. Então a gente começa a pensar de uma maneira sistemática aquilo que foi gerado no milagre. Eu acho que nem precisa pensar que é tipo a gente sozinho, não. Só de pensar, da gente achar que é Deus, metade de Deus, a gente já está errado, já enfraquece tudo, né? Exatamente. Então nós temos sempre que fazer a nossa parte, mas sabendo que Deus permitiu tudo, Deus colocou a mão em tudo. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente quem somos e o que representamos. Nós somos um vaso de barro. E aí Paulo vai dizer, olha, tendo porém tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele. E em Jeremias a gente vê a natureza do vaso. O vaso quebra, o vaso dá problema. O vaso precisa de manutenção na mão do oleiro. Ou seja, quando nós reconhecemos quem somos e que quem nos usa é o detentor de honra e glória, e que é o que fazemos aqui, é onde o nosso coração é preservado. O risco, muitas das vezes, não é o nosso próprio coração sozinho, por mais que o coração é enganoso. O risco é quem nos cerca. Se nós nos cercarmos de pessoas que nos lembrem quem somos, de onde saímos, quem Deus é na nossa vida, a gente preserva um caminho de longevidade. Agora, quando a gente se cerca de pessoas que bajulam, batem nas costas, que tudo tá bom e que tudo tá dando... Parece que tudo é certo que você faz, esse é um caminho de queda. Porque você começa a ser enganado por quem está na sua volta, enganado também. E às vezes as pessoas fazem isso só para manter as coisas como estão, porque para ela estar confortável financeiramente, estar do seu lado, e ela tem alguns benefícios contigo, então o time que está ganhando não se mexe, ela fica te bajulando para continuar aquela mesma situação, apesar dela saber que deveria te repreender naquele caso específico e tal. Eu acho que a gente resistir às propostas que vêm diárias tem a ver com a certeza que você tem da sua identidade, tem a ver com as pessoas que você anda, sem dúvida nenhuma, e tem a ver também, principalmente, com você ter esse senso de destino profético. O que eu quero dizer com isso, para ficar claro? Destino é o seu futuro, para onde você vai. Profético é aquilo que Deus falou sobre você. Então, aquilo que Deus falou sobre o seu futuro, eu sei para onde Deus está me apontando. Deus me aponta para um lado sempre da educação, do treinamento. Então, para mim, é muito difícil receber uma proposta que envolva esportes, por exemplo. Porque não tem nada a ver com o meu perfil. Mas se for financeiramente muito importante e tiver gente muito conhecida no mesmo projeto, muito famosa, vai te dar seguidor, aí você precisa saber, eu quero seguidor, eu tô atrás disso, eu tô atrás do meu destino, eu tô perseguindo o meu destino profético. E isso é uma decisão que, olhando assim, você pode estar aí no seu carro, onde você está escutando agora, falando assim, claro que eu vou preferir meu destino profético, até de verdade chegar à proposta.
Porque quando você está só pensando na possibilidade, você sempre escolhe o mais ético, o mais bonito. Mas no dia a dia, na hora da guerra, a decisão é muito difícil. E o apóstolo Paulo diz que vai ganhar quem você alimentar mais. Carne ou espírito? Quem você alimentar mais. A vontade de Deus ou a sua vontade? Quem você alimentar mais. Como vocês lidam com isso? Tanto você quanto o Dave. Porque isso que você falou realmente é bem interessante. De lidar com essas propostas que estão fora do destino profético, do futuro, do propósito. Eu penso o seguinte, Cleiton. Nós, no meu caso, eu vou falar sobre mim, eu acredito que o Thiago é uma história semelhante. Nós somos comissionados, convocados e comissionados. Nós somos chamados, é um chamado de Deus o que a gente faz também. Não é uma escolha onde fui preparado na minha família, por exemplo, né? Na minha família não tem alguém que reproduza o mesmo cenário que o meu, por exemplo, ministerialmente falando e tal. Mas então, no meu caso, eu tenho um chamado de Deus muito forte, algo que é desde a minha infância. Por mais que eu não tenha sido preparado para isso, eu não tenha sido formatado, mas quando eu me encontrei no Senhor de verdade, fazendo o que eu faço, basicamente, os nossos olhos eles se voltam para um lugar só. Então, todas as vezes que eu recebo uma proposta, eu sempre tento perceber e olhar para o que eu estou fazendo e se aquilo pode manchar a minha caminhada, que eu sei aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu não sou um homem de negócios, o Brunet já é uma pessoa de negócios, tem a ver com tudo isso, é o cenário dele. Então, eu já tive várias propostas de negócio, de montar empresa, de entrar em sociedade, fazer negócio lá e cá e tal. E eu sempre penso o seguinte, cara, eu sou um evangelista. Combina com um evangelista isso? Aí eu olho para as minhas referências. Quem são as minhas referências que fizeram o que eu estou fazendo agora? Aí eu tenho algumas referências. Eu olho para eles e tento imaginar, esses caras fariam isso? Então isso me defende a curto, médio e longo prazo. Eu tô o tempo inteiro olhando para as minhas referências, olhando para o meu propósito e a minha identidade. Isso vai sempre blindar o meu coração de entrar em furada, aceitar proposta que às vezes vai desnortear o nosso propósito, que vai tirar a gente do cerne. Vai distrair. Que vai me tomar tempo. Meu tempo hoje é a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu estou aqui gravando um podcast. Isso aqui eu considero extremamente valioso. Por quê? Porque vai ter alguém assistindo, ouvindo, que vai ser abençoado. Essa é a minha vida, esse é o meu propósito. Entendeu? Então, se fosse qualquer outra coisa, não teria sentido. Então, eu preciso otimizar tempo, porque tenho pouco para viver. No sentido de que todos nós somos breves na Terra. Então, otimize o tempo, olhe para o propósito, olhe para as referências e blinde o coração. Outra coisa também, Dave, que serve muito para mim, é você... ter na sua equipe, porque quando a gente cresce, seja empresarialmente ou ministerialmente, a gente tem que ter uma equipe. Sozinho não dá pra fazer, Jesus provou isso. Sim. Jesus podia fazer o que ele quisesse sozinho e ainda assim chamou 12 para a equipe. Você ter uma equipe... E Jesus fez a equipe antes de começar o trabalho. Antes de começar o trabalho, impressionante. Uma equipe que saiba dizer não por você. Tem propostas que nem chegam a mim, porque a minha equipe já bloqueia antes. Porque já sabe que não tem a ver com o meu padrão de comportamento, com as minhas escolhas, com o meu futuro. Já conhece o teu coração. Já conhece meu coração. Fala, isso aqui o Thiago já... Então tem coisas que já nem chegam a mim. Então é muito importante, da mesma forma que quando chega uma coisa que é pra você, a equipe acha que não é. Olha só, tem coisa que é pra você, mas a equipe acha que não é. Deus faz chegar. É no caso de que os discípulos tentaram, por exemplo, bloquear as criancinhas. Não, vai perturbar Jesus, não. A equipe de Jesus falou, não, isso não é um assunto para Jesus. Jesus falou, ó, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Então, olha só, quando tem que chegar, vai chegar. E quando tem que bloquear, Deus vai mandar pessoas para bloquear. Então nós precisamos... Isso aconteceu também com a mulher Ciro Fenícia. Ela veio gritando, os apóstolos tentaram segurar a mulher. Jesus está ocupado, Jesus está andando, volta para casa. E ela continuou gritando, passando por cima da palavra da equipe e chegou até Jesus. Ou seja, era realmente um caso para Jesus. Mas na maioria das vezes, a equipe ela é responsável por bloquear coisas propostas, situações que não têm a ver com o teu propósito, com a tua missão na Terra. Agora, David, quando a gente começa a crescer, começa um movimento do mal, vamos dizer assim, que é a inveja. Pessoas que queriam ter o que você tem, estar no lugar que você está fazendo, ou seja, elas não pagaram o preço que você pagou para ter, elas não foram estratégicas com Deus como você foi, ela não teve
o chamado ou pagou o preço desse chamado, mas ela quer ter o resultado, e porque ela não tem, ela combate. Porque a maioria das pessoas que combatem a gente é porque queriam ter o que a gente tem. Como é que você lida sendo uma pessoa que conhece a palavra e que ao mesmo tempo está vivendo um período fantástico na carreira, no ministério, na exposição pública? Como você lida com a inveja? Porque tem muita gente agora que em situações diferentes, às vezes só porque comprou um carro novo, às vezes só porque passou para a faculdade, está passando pela inveja. Uhum. Bom, a inveja, a própria Bíblia fala que é a podridão dos ossos, né? Então, é um dos sentimentos mais maléficos para o ser humano que tem, não para o que sofre a inveja. A inveja, ela só faz mal para uma pessoa, para quem tem, né? Então, a gente... Só é importante sempre diferenciar uma coisa, né? Para que fique claro para quem ouça, porque às vezes quando se fala de inveja, dá-se um ar de prepotência, né? Quando alguém diz, eu sou alvo de inveja, então você parece que é percebido como alguém prepotente, que não aceita crítica, que tudo que você recebe é fruto de inveja. Então, eu penso o seguinte: primeiro, a gente, como se fizéssemos uma releitura do que eu respondemos ao Cleiton com relação ao coração estar blindado, ter o propósito, o que você falou de ter equipe e tal, como se fosse uma caminhada, né, para nos fazer lembrar quando isso acontecer, para que a gente saiba diferenciar o que é inveja, né? Porque como que eu percebo que eu sou alvo de inveja? Pela maneira que eu sou interpelado por essa pessoa, né? Pela maneira que eu sou alvo dessa pessoa, das palavras dela. A palavra tem peso, né? Mas eu também tenho que saber que existe a crítica, que independe da inveja. Então, por exemplo, porque senão dá a impressão, pode passar a impressão que todo mundo que te critica tem inveja de você. E não é isso. Tem gente que vai te criticar e essa pessoa ama você e não tem inveja de você. Só que aqui mora um detalhe. Quem ama você não te critica de maneira vexatória. Não vai fazer para te expor, não vai fazer para te ferir, não vai manchar você. Quem te critica porque te ama vai fazer para construir você, te ajudar a edificar mais alto. Então, essa pessoa vai fazer isso no secreto, vai fazer isso em amor, vai fazer isso com sensibilidade, com time, na hora certa, da maneira correta. É igual o meu filho, eu tenho 2 meninos, né? A primeira coisa que eu descobri sendo pai é que eles, porque eu também fui filho, é que se eu amo eles, eu não os envergonho publicamente. O meu filho, a mesma palavra falada no secreto e falada na frente de alguém tem pesos diferentes, por mais que seja a mesma palavra. Na frente dos outros machuca extremamente. Sozinho edifica ele, constrói. É a mesma coisa quando a gente vai para um cenário de internet onde a inveja, às vezes, está intrínseca na palavra. A pessoa não está te atacando porque quer que você melhore, porque quer que você cresça. Não, ela quer destruir você. É o contrário do sentimento de Jesus, por exemplo, né? Porque normalmente essas pessoas dizem, mas olha, Jesus repreendia. Não. Jesus era o amor repreendendo, era o próprio amor, né? Jesus é o verbo, é a própria palavra. Então não dá para comparar, é uma análise extremamente idiota você pensar que você está no lugar de Jesus, né? Nesse sentido. Então, quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo agora, e que a gente não escolheu chegar nesse lugar, mas o nosso propósito, a nossa caminhada, as nossas dores nos trouxeram até aqui pela misericórdia estamos, eu percebo quem está à volta, o coração. E percebo o coração pelas palavras. E aí, Tiago, a gente precisa guardar de verdade a nossa essência. Por quê? Porque nós vamos ser tentados a parar de fazer o que estamos fazendo, a tentar mudar aquilo que Deus não mandou mudar, tentar estrategicamente agradar essas pessoas para que elas parem de falar de você. E aí é nesse momento que a gente perde toda a essência que nos trouxe para o lugar aonde Deus nos colocou. Sabe? A gente começa a trabalhar pensando no que o outro vai dizer. A gente começa a fazer para que o outro não perceba. E aí a gente vira refém. E isso é terrível para nós, para nossas emoções, para nossa família. A gente começa a viver de acordo com a perspectiva do invejoso.